Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento que você vai ouvir a palavra de Deus. Quero pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, compartilhe o vídeo para que mais pessoas venham ser abençoadas por Deus, venham ouvir a verdade da Escritura. Eu sempre digo, eu já ouvi muitos pregadores da palavra de Deus que usam a expressão eu prego a verdade, eu falo a verdade, e aí ficam criando suas ideias, ficam criando os seus argumentos, né, em cima da própria verdade que é a Escritura Sagrada. Então a única verdade que deve interessar para nós é aquela que está escrita na Bíblia Sagrada, porque é essa que é a verdade que cura, é essa verdade que sara, é essa verdade que transforma, é essa verdade que liberta, essa é a verdade que restaura, que transforma a tua vida, meu irmão, minha irmã, e muda a sua história. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Nós iremos falar sobre murmuração. O que a Bíblia tem para nos ensinar sobre murmuração? O que nós podemos aprender com a Bíblia sobre murmuração? Eu quero passar para você, meu irmão, quero passar para você, minha irmã, um ensinamento bíblico. A Escritura é a verdade. Como eu disse, a Escritura é a verdade que cura, que sara, que liberta, que transforma e que restaura. Então eu quero falar sobre murmuração na Bíblia. O primeiro versículo é livro de Salmos, capítulo 101, versículo 5. Livro de Salmos, capítulo 101, versículo 5. Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Presta atenção no que Jeová está falando. Quem está falando aqui é Jeová, né? Aqui na Escritura é Jeová que está falando. É o Deus vivo que está falando, o Criador dos céus e da terra. E ele fala aqui, né, no livro de Salmos, capítulo 101, versículo 15. Farei calar ao que difama. Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar. Ó Deus falando, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes. Deus não vai tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. E quem é esse? Eu falo muito sobre a soberba e sobre a exaltação, né? Seja bem-vindo ali os irmãos que estão entrando na live, né? Compartilha para nós, irmã Fabiana Melo, né? Compartilha, colocou ali boa tarde, Deus abençoe. Compartilha a live para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas venham ouvir esta mensagem da palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 101, versículo 5. Farei calar ao que difama, o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Deus usa, né? Deus usa muitos irmãos, Deus usa muitas irmãs. Quando nós somos usados por Deus na pregação, quando nós somos usados por Deus na oração, quando nós somos usados por Deus no louvor, quando nós
às vezes, né, somos pastores, abrimos uma igreja, abrimos um trabalho, abrimos uma congregação, abrimos uma denominação, abrimos um ministério, né? E nós passamos a só pregar santidade, santidade. Santidade, você tem que ser santo, meu irmão. Você tem que ser santa, minha irmã. Que isso não é de Deus, né? Que isso não é certo, que isso está errado. Tudo é errado. Tudo. Absolutamente tudo é errado. Né? Chega aquela exaltação, né? Aquela arrogância, aquele orgulho, né? Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem santo, né? Eu não cometo pecados. Eu não cometo erros, né? E aí começa a falar mal. Não, esse eu não vou trazer para pregar na minha igreja, porque esse não tem nada de santo. Essa eu não vou trazer para pregar na minha igreja, porque não tem nada de santa. E começa a difamar, né? Às vezes um irmão pode não ter uma agenda de pregador boa, de ministrar em muitos lugares, de ministrar em muitas igrejas, congregações, denominações, ministérios, por causa da difamação do crente fofoqueiro, né? Tem crente fofoqueiro, tem crente difamador, né? E esse aí Jeová vai pegar. Deus vai calar. Deus vai calar o fofoqueiro. Deus vai calar a fofoqueira. Deus vai calar o difamador. De acordo com o livro de Salmos, capítulo 101, versículo 5. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Então Deus vai calar. Quem é fofoqueiro, quem é fofoqueira, vai só se prejudicar na obra de Deus. Aquele que difama o seu irmão em Cristo, aquele que difama a sua irmã em Cristo, esse terá grandes prejuízos na obra de Deus, né? Porque quando a gente dá lugar à negatividade, né? A um espírito maligno, uma energia ruim, uma energia maligna. Você já notou que tem pessoas que é só um ataca-ataca, taca-taca, taca-taca. Um acusa-acusa, um acusa-acusa. Um aponta-aponta, um aponta-aponta. Um julga-julga, um julga-julga. Um discrimina, um discrimina, um discrimina, um discrimina. Procurando o pecado no irmão, procurando o pecado na irmã. Para poder acusar e tirar a paz. Tirar a paz, tirar a alegria, tirar a felicidade, né? É a murmuração. A murmuração é assim, ó. Deus está abençoando, Deus está mandando sustento, dinheiro para comprar comida, o trabalho, através do trabalho, ganhar o dinheiro, através do dinheiro comprar comida, comprar a alimentação, estão conseguindo pagar as contas todo mês, e aquele já levanta, já acorda já, e procura pecado num, e procura pecado no outro, e procura pecado num, e procura pecado no outro. O ser humano tem o péssimo, o ridículo hábito, o nojento hábito de procurar pecado na vida do irmão. Ah, que esse homem de Deus fez isso, que essa mulher de Deus fez isso,
né? E é só procura pecado. Procura pecado, procura erro, procura defeito, procura imperfeição para julgar, condenar, discriminar e matar o irmão espiritualmente. Mata o seu irmão em Cristo espiritualmente. Mata a sua irmã em Cristo espiritualmente com suas palavras. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas olha o que Deus fala. Olha o que Jeová fala em sua palavra. Aqui no livro de Salmos, capítulo 101, versículo 5. Livro de Salmos, capítulo 101, versículo 5. Farei calar ao que difama. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Deus vai calar aquele que fala mal de você em escondido, na tua frente, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Me dá um abraço aqui, meu irmão. Me dá um abraço aqui, minha irmã. E por trás, né? Dá aquele abraço assim, né? E por trás dá até para colocar uma faca, né? Que nem fazem às vezes nas publicações, nas redes sociais, né? Do amigo falso, do irmão em Cristo falso, da irmã em Cristo falso, né? Eles mostram uma figura, né? Dois se abraçando e um com a faca assim pelas costas. É bem assim. É bem assim. Mas Deus fala: farei calar o que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Livro de Salmos, capítulo 101, versículo 5. Devia ter pegado uma água, agora não tem ninguém para me alcançar uma água aqui. Mas vamos lá. Não vamos forçar muito a voz para nós conseguir ministrar. Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Então Deus vai calar, né? O fofoqueiro, né? O fofoqueiro que gosta de falar mal do irmão, a fofoqueira que gosta de falar mal dos irmãos, das irmãs, que gosta de difamar as ocultas, né? Não dá oportunidade para esse irmão, não traz esse irmão para pregar aqui. Porque esse irmão é isso, é aquilo. Esse faz isso, esse faz aquilo. É só difama. Só difama o irmão. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser obedecida, praticada, né? Até para que haja a mudança na nossa vida, para que haja cura na nossa vida, para que haja libertação na nossa vida, para que haja transformação na nossa vida, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos, né, executar a palavra de Deus. Sabe o que Deus fala mais sobre a difamação, a difamação, a calúnia, né? A murmuração. Também ele fala em Levítico capítulo 19, versículo 16. Livro de Levítico capítulo 19, versículo 16. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo.
Eu sou o Senhor. O próprio Deus falando. O próprio Jeová falando, Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, é Deus quem está falando. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Ele está dizendo para você, meu irmão. Ele está dizendo para você, minha irmã, não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. É o Senhor quem está falando com você, meu irmão. É o Senhor que está falando com você, minha irmã, na sua palavra. Então, não se levante, né? Não espalhe calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não se levanta contra a vida do seu irmão. Não se levanta contra a vida da sua irmã. Amém, amados do Senhor Jesus. Que Deus venha falar ao meu, ao seu e ao nosso coração nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Farei calar ao que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Quando a gente se acha muito santo, a gente está exaltado. Aí a gente se acha muito santo. A gente é santo. Eu sou um homem de Deus santo, né? Às vezes bate no peito. Eu sou um homem de Deus santo. Eu sou uma mulher de Deus santo, né? Está exaltado. A soberba começou a se reproduzir no coração. A soberba começou a se reproduzir no coração e na mente. Pronto. Agora vamos atacar. Agora vamos começar a matar almas. Vamos começar a destruir essas almas, né? Para que elas não sejam ganhas para o Senhor Jesus Cristo. E é assim que acontece, né? Cuidado, né? Cuidado. Às vezes a gente vê, né? Às vezes um irmão vai ser exaltado por Deus. Às vezes uma irmã vai ser exaltada por Deus. E nós temos que aconselhar, nós temos que orientar. Cuidado, não perca a humildade. Não perca o amor. Não deixe a soberba entrar no coração. Porque daí, né, se acha santo demais e não consegue conviver com mais ninguém que seja pecador, né? Né? Abandone isso aí. Isso aí é pecador. Abandone isso aí, você é pecador imperfeito. Você é falho, cheio de defeito, cheio de imperfeição. Abandone isso aí. O que tu quer com isso? Né? As pessoas que são instrumentos de Satanás. Os instrumentos de Satanás são aqueles que gostam de julgar, são aqueles que gostam de condenar, discriminar, né? O objetivo é matar a alma do irmão. O objetivo é matar a alma da irmã, né? É a palavra de Deus que está falando, meu irmão. É a palavra de Deus que está falando, minha irmã. Então quero que você creia, que você dê crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela está falando ao meu coração.
A palavra de Deus, ela está falando ao seu coração. A palavra de Deus está falando aos nossos corações nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Livro de Salmos, capítulo 101, versículo 5. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Irmãos, não murmura. Não murmura, meu irmão, não murmura, minha irmã. Mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pelo sustento, pelo dinheiro, pelo trabalho, pela prosperidade. Agradeça a Deus por tudo que Ele está fazendo na sua vida, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus, acorda para agradecer. Acorda de manhã, acorda todo dia para agradecer a Deus. Diga obrigado, Senhor Jeová, obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo de Deus. Deus é bom, nós estamos vivos, nós estamos respirando, nós estamos com vida, nós estamos com saúde, nós estamos com um alimento. Está frio, é inverno rigoroso, mas nós estamos aqui encasacados. Obrigado, Senhor, por essa jaqueta bem quente. Obrigado, Senhor, pelo blusão que eu estou usando por baixo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou agasalhado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um abrigo, eu tenho um teto, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho roupa para vestir, eu tenho calçados para calçar, eu tenho que comer, eu tenho que beber. O Senhor supre as minhas necessidades. Pare de acusar, de ver só o seu irmão como mal. Tem gente que só vê nós como mal, como mal. Nós estamos pregando, ministrando a palavra de Deus e às vezes nos vê como mal, né? Como o errado. Eu não quero ouvir esse irmão pregando. Eu não quero esse irmão aqui na minha igreja pregando a palavra de Deus, né? Começa a julgar o irmão, começa a colocar os irmãos em conceito. E interessante é o povo humilde, né? A gente vê que tem uns que são bem arrogantes, bem exaltados, bem soberbo, né? Que às vezes não faz nem questão de cumprimentar, de conversar, porque tu é desprezível para ele. Ele te despreza. Ele te despreza e depois ele diz que é homem de Deus, que é pregador. Ele te despreza e depois ele diz que é pastor de igreja. E um pastor de igreja, ele tem que ser amoroso com as pessoas. Você é pastor? Você é pastor, meu irmão? Se você é pastor, você tem que ser amoroso com as pessoas. Você tem que ser amoroso com as almas. Ou você está na igreja pelo dinheiro? Você está na igreja por amor às almas? Ou você está na igreja por dinheiro? Pelo dízimo? Pela oferta? Eu te deixo essa pergunta para você pensar.
e para você refletir, pastores. Vocês estão na igreja pelo dízimo, pela oferta ou pelo amor às almas? Por amor às pessoas? Deus está falando. Deus está falando com você, pastor. Deus está falando com vocês, pastores. Essas verdades, a gente não tem muito convite para pregar, porque a gente prega a verdade da Escritura, a verdade da Bíblia Sagrada, e não aquela verdade que criam, que argumentam, né, atacando as Escrituras, querendo invalidar a Bíblia Sagrada. Tem uns endemoniados que faz isso. Tem uns endemoniados que vão pregar contra as Escrituras, que vão pregar contra a palavra de Deus. Tem uns que querem pagar de Martim Lutero, né? Tem vários pagando, querendo pagar de Martim Lutero, né? Tem um monte de gente pagando, tem um monte de pregador, pastor pagando de Martim Lutero, né? Ah, que eu vou descobrir novas verdades. Eu vou criar novas verdades. E aí começa a desviar as almas. Começa a desviar as almas do caminho do Senhor Jeová, do caminho do Senhor Jesus Cristo, do caminho do Espírito Santo de Deus. Então não pague de Martim Lutero, você não é Martim Lutero, meu irmão, para estar criando coisa, criando verdades. Nós temos que seguir a Escritura, o que a palavra de Deus ensina para mim, para você, o que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes eu vejo muita gente, como eu falei, irmãos, pagando de Martim Lutero, né, só com baboseira, nas redes sociais, pregando, às vezes em rádio, porque na igreja não tem vez. Aí vão pro YouTube aí, vão para as redes sociais, porque as igrejas não dão entrada. Né? Se vai na igreja, como é que vai aceitar para ir na igreja para pregar contra a palavra de Deus? Para pregar contra a Escritura. E é assim que surge as seitas. Tem muita seita, né? Surge através de uma distorção bíblica da palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Como tem juiz, você não é juiz. Vocês, né, que são pregadores santarrões, exaltados, soberbos, né? Vocês não são juízes. Vocês querem pagar de juiz? Vocês querem pagar de Deus? Quem julga é Deus. É Deus que julga. É Deus que condena ou inocenta. É Deus que manda para o céu ou manda para o inferno. É Deus.
Não é você, meu irmão, não é você, minha irmã, que vai decidir escolher o destino de determinado irmão. Escolher o destino de determinada irmã é Deus, segundo o que ele vive, segundo o que ele pratica, segundo o que ele obedece. Porque Deus sabe quem faz a obra de Deus séria e quem brinca de fazer a obra de Deus. Como a gente sabe que muitos brincam de fazer a obra de Deus, que muitos pegam a obra de Deus, né, para entretenimento, né? Mas, né, não é aquilo ali de verdade. Mas a própria palavra diz, não podemos julgar, né? A própria palavra está falando, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Não pode julgar a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Você está agindo acima da lei. Você, quando julga, você se acha mais que a lei. Você se acha que está acima da lei. Que nem está acontecendo no governo aí do nosso país, infelizmente, né? Muitos se acham estar acima da lei. Estão julgando a lei. Mas o importante é que Deus, ele sempre cuida dos seus, né? Independente de quem governa, né? Independente de quem governa o país, governa o município, o estado, o país, independente de quem governa, quem vai cuidar de nós, quem vai abençoar nós, prosperar nós, suprir as necessidades de cada um de nós, é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jeová, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Espírito Santo de Deus. Porque o homem é corrupto. Todo homem é corrupto. Né? Qualquer um que governar, né, vai fazer uma coisa errada, né, vai roubar. Qualquer um, né, vai fazer isso. Mas nós devemos, né, ficar sobre os cuidados do Senhor. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que cura, que sara, que liberta, que transforma, que supre as nossas necessidades. Deus é maravilhoso. Deus tem me abençoado muito pelo meu coração, pelo coração que eu tenho. Às vezes a pessoa se acha muito santa, né? Se acha muito santa, soberba, exaltada, mas não ama ninguém, não perdoa ninguém, não ajuda ninguém. Né? Agora estamos aí no inverno, um inverno rigoroso, muito frio, e muitos só querem ficar confortáveis em suas casas, confortáveis em seus carros. Mas não procure colocar roupa de inverno no seu carro, alguma coberta que não esteja usando, algum acolchoado, algum edredom, né, que fala, coberdron também tem, né, que esteja sobrando. Né, tinha um homem lá no calçadão ali, né, passou mal, foi dar uma cochilada lá, um friozão.
Aquele homem estava congelando lá no chão. Aí até foi o irmão Lázaro. O irmão Lázaro pegou e tirou uma blusa dele e colocou na cabeça daquele homem. E aquele homem estava dormindo, querendo dormir, estava passando mal e querendo dormir para melhorar. E ali nós chamamos a SAMU, na verdade, nós chamava a SAMU, né? Mas a SAMU não atendia. Aí foi preciso nós chamar a brigada, para a brigada poder ligar para eles. Aí eles vêm. Porque eles ouvem a autoridade, né? Aí eles vieram rápido. Nem socorreram aquele homem ali. Depois eu vi que ele passou por mim, passou bem. Mas então é assim. Agora, nesse momento, quer fazer uma boa ação? Sabe o lugar agora, nesse momento, onde dá para fazer uma boa ação? Sabe a igreja católica do Padre Adilson? Ali em frente à praça, no centro de Sapucaia. Essa hora tem um monte de gente deitada lá. Essa hora eles estão ali na frente. Estão ali todos deitados ali. E mais na esquina ali da antiga Casas Bahia, costeando a calçada, ali tem um monte ali também, tudo nas caixas de papelão. Naquelas calçadas ali, tá cheio de gente deitada. Ali perto da parada também, no paradão. Essa hora, nesse momento, ali tem pessoas precisando de roupa, precisando de calçado, precisando de meia, precisando de uma coberta. Vai lá, isso é fazer a obra de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Mas não grava, não filma. Eu não gravo e não filmo nada do que eu faço. Tipo, na rua, o que eu faço na rua. O que eu faço na rua, eu sempre digo que começou. Nada de gravar, nada de filmar, nem tirar foto. Tudo que Deus usou nós na rua, nada de registrar. É só pro Pai Eterno ver. Faça para Deus ver, meu irmão. Faça para Deus ver, minha irmã. Porque em particular, no céu, é Deus quem vai te compensar, meu irmão. É Deus quem vai te compensar, minha irmã. Amém? Em vez de nós ficar falando mal, né? Que nem diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 9. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 9, que fala: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. O juiz está às portas. Né? Você vê como é que tá as coisas. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando, minha irmã. Está chegando aí. Senhor Jesus está vindo aí. Senhor Jesus está vindo aí pegar a sua igreja. Ele vai vir para pegar um povo salvo, um povo escolhido, um povo diferente, um povo de boas obras. Imagina Jesus voltar, tá lá você ajudando um morador de rua, né? Jesus chegar no momento, tá aqui você pregando a palavra de Deus. Bah, eu queria que Jesus voltasse e eu estivesse fazendo a obra de Deus. Mas que a gente possa praticar a palavra, né? Praticar a palavra. Que nem eu não preciso mostrar pra ninguém, nem gravar e nem filmar o que eu faço na rua, pra ninguém. Mas eu faço a minha parte. Isso vocês podem acreditar. Eu faço a minha parte. A gente não pode estar falando, né? Mas eu, se precisar tirar da boca, tirar da minha boca. Já fiz isso no centro, no calçadão. Os pessoal ficam sem entender nada lá.
eu pego na minha boca. Ah não, aqui eu peguei uma marmita, né? Eu comi um pouco, tá bom. Vou dividir contigo. Vou dividir com vocês. Aí teve um que diz lá, esse cara não pode ser normal. Não pode ser daqui. Esse tá garantindo lugar no céu, um casal, né? De morador de rua. Porque ninguém faz, irmão. É só julgar, é drogado. Tem muitos aí que fazem a obra de Deus, querem ir pro céu. Mas só julgo e defama. O assunto é difamação, murmuração aqui. Ah, isso aí é um drogado, isso aí foi um drogado. Isso aí é drogado. Isso aí é bêbado, isso aí não presta, isso é treva. Isso aí bebe, se fuma. Isso aí é drogado. Isso aí não presta. Só vive julgando os outros. Só vive falando mal dos outros, mas não bota a mão no bolso para ajudar ninguém. Não tira a mão do bolso para ajudar ninguém. Não, é só vem a mim, só vem a mim. Vem a mim e vai aos outros, não vai, por quê? Por que é só vem a mim e não vai aos outros? Só quer tirar a lã da ovelha? Que a lã da ovelha é só pra ti? Divide com quem precisa, né? Não, é só pra mim, é no meu bolso. Tem que guardar dinheiro. Tem que guardar dinheiro. Eu conheci uns montes, inclusive até parentes que se foram, hein? Eram assim também. Às vezes podia estar com fome. Podia estar com a barriga roncando de fome. Aí lá tá uma coisa para vender no mercado, né? Ele vai lá comprar, tá com fome. Ah, mas tá caro, eu não vou pagar esse valor. A pessoa deixa de comer. A pessoa pensa mais no dinheiro do que no alimento. Não, o dinheiro tem que estar paradinho na conta, tem que estar lá no banco, tem que ter um dinheirinho guardadinho. Tem que juntar. Aí depois morre. Aí os filhos, né, fica aquelas casas abandonadas que nem acontece aí, porque os irmãos às vezes não se dão aí, tem as heranças dos pais. Os pais se foram, não se dão nem para dividir. Aquilo lá fica tudo parado, ninguém pode morar. Uma brigaiada por herança, por casa, por terreno, por sítio, por casa na praia, né? Aí a pessoa morre. A gente não é nada, imagina só a gente estar aqui vivo, respirando, falando, ouvindo, pensando, raciocinando. A mente está acesa, nós estamos vendo, estamos ouvindo, estamos vivos. Daqui a pouco é só um apagão e nós virando esqueleto. Ossada, num saquinho. Aí amanhã ou depois nós somos só um saquinho de ossos. E aí pensa, tem que juntar, tem que guardar. Essa hora, quantos não estão se batendo de frio lá, batendo o queixo, tac, 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 estão se tremendo todo. Não estão lá agora na frente da igreja católica, no centro de Sapucaia. Tem uns quantos agora lá. Né? Estão lá pelas calçadas, no centro, tremendo de frio, a barriga roncando de fome. Em vez de ir lá ajudar, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sou cristã.
Ah, mas não ajuda. Não ajuda o seu irmão, que cristão que tu é. Tu é cristão, mas tu não ajuda ninguém. Tu é cristão, mas tu não ajuda ninguém. Eu só vejo tu falar mal. Só vejo você falar mal do seu irmão. Só vejo você falar mal da sua irmã. Então, que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você é, meu irmão? Que tipo de cristã você é? Nós temos que ouvir palavra assim, ó. Palavra que confronta. Palavra que fala forte. Eu sei que dói. A palavra dói na gente. Às vezes eu também sou exortado. Às vezes tem pessoa que convive comigo que vive me exortando, pegando meu pé, pegando meu calo, para me mudar isso, mudar aquilo. A gente não quer aceitar a verdade. A gente não quer ouvir a verdade, a gente só quer mel. A gente só quer um mel, né, um milkshake, uma colher de chá. A gente só quer bênçãos, 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 prosperidade. A gente só quer profecia e revelação. Eu tenho pavor de revelação. Eu sou sincero em falar, irmãos. Eu quando começo a ver no Face ali, começo a ver no YouTube, aqueles caras ali revelando lá e fazendo, acontecendo, eu me tapo de nojo, nem olho. Ah, tá lá com revelação. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos aprender a palavra. Que vai haver mudança na nossa vida. E outra coisa que me tapa é essas campanhas que eles fazem aí para levar esses que revelam, hein? Aí fazem 3 dias de campanha, sexta, sábado, domingo, o pregador da revelação, fulano de tal, todo poderoso. A igreja enche. A igreja lota. Aí vai nos próximos cultos. Depois que terminou as campanhas, vai ver se aquelas pessoas estão lá. Vai ver se aquelas pessoas vão estar lá, aquelas que estavam na campanha vão estar lá nos cultos normal. Não estão, é meia dúzia de pessoas. Porque faz esse movimento, porque tem que fazer dinheiro. Campanha é só para arrecadar dinheiro, é para fazer dinheiro, é para dar dinheiro. E eles esquecem o essencial, né? Então a palavra foi forte, né? E Deus falou aqui no livro de Salmos, no capítulo 101, versículo 5. Farei calar o que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Cuidado, hein? Deus está vendo que tem um fofoqueiro. Deus está vendo que tem uma fofoqueira. E Ele vai te calar. Ele vai te calar. Se você não parar de falar mal dos teus irmãos em Cristo, se você não parar de difamar as pessoas, Ele vai te calar. E a gente tem que pregar essa verdade, né? É essa verdade que nós temos que pregar. As pessoas só querem o pregador de revelação. Uma vez eu fiz uma live, eles compartilharam lá, começaram a imaginar que eu era pregador de revelação. Subiu lá para 30 pessoas assistindo. Aí quando eu comecei a pregar a Bíblia, que eu comecei a ler a Escritura, comecei a ensinar, a aplicar a Escritura, começaram a sair um a um.
que ficou 1 ou 2 só ouvindo. Porque as pessoas não querem compromisso com a palavra. As pessoas não querem compromisso com Deus. Elas só querem a bênção. E eu vou dizer, a bênção só vai durar aqui na terra. O que adianta você pegar só a bênção? Usufruir de carro, boa casa, dinheiro, comer do bom e do melhor, pegar todas as bênçãos e depois não pegar a salvação. E depois não pegar a eternidade. E depois não pegar a glória com o Senhor Jesus. Prefere o galardão da terra do que o galardão de Cristo. E vamos viver o que prega. Então não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 16. Eu deixo essa palavra com vocês e nós vamos orar em nome de Jesus. Deus abençoe aqui, Tito Luiz, tô ligado, Samuca Silva, só que preciso de voluntários. Deixa eu ver aqui. Levar cobertas, travesseiros, coisas quentes para eles. Aqui eu não consigo ler aqui. Deixa eu ver. Marionei, vou abrir um projeto essa semana, campanha dos agasalhos. Comprar folhetos e pedir ajuda de voluntários e comidas para levar para moradores de rua. Amém. Glória a Deus, Samuel. Bênção de Deus. É isso aí, Marionei. Fala tudo. Kigson Basílio. Paz, irmão. Peço oração em conseguir projetor. Quem do nosso Deus não tocou um irmão e me ajudar, para que quem se sentir tocado me abençoar. Tá, irmãos, eu tenho que tocar aqui rapidinho, que meu horário já quase se foi. Eu tenho aqui o áudio para tocar. Nos que estão apoiando nós. Esses áudios que eu vou tocar são pessoas que estão ajudando nós aqui, irmãos, a manter o programa. A paz do Senhor, boa tarde. Queria mandar um recado pro meu companheiro Thiago, que tá na PK3. Dizer pra ele que eu amo muito ele, a família também. E que sábado, se não chover, a mãe vai te visitar, viu, nego? Fica tranquilo, ela vai levar as coisas pra ti. E estamos todo mundo no aguardo aqui pra autorização judicial pra eu poder te visitar, viu? Beijo, te amo muito. Glória a Deus. Agora tem mais um aqui, da Beatriz Apoiadora. Vamos ouvir. João, Sala 9, Galeria A. E aí, como é que tá, meu? Tudo certo? Já tem um tempinho aí já, né? Agora deve faltar pouco aí. Um pouquinho tá aí de novo. Espero que tu esteja tudo certo aí contigo, né? Te alimentando aí, dando uma caminhada aí, tudo de boa. Já, daqui um pouquinho já temos aí na rua de volta. Tá? Temos com saudade aí, turma. Te amo, tá, pai? Glória a Deus, vamos orar então. Pai amado, Pai querido, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um programa Vencendo na Graça. Obrigado, Senhor, por ter usado a minha esposa Vanessa. Muito obrigado, Senhor, porque foi uma programação muito abençoada, muito produtiva. E tenho certeza, Pai, que produziu muitos resultados positivos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todos os irmãos que pediram oração nessa live, a todos os irmãos que precisam de oração, Pai, que precisam de Ti. Abençoa, Senhor, cada lar, cada vida, cada família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo, Pai, todo o mal, toda a enfermidade, toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, toda a solidão. Supra as necessidades de todos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa também, Senhor, nossos familiares, toda a minha família, meus pais, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, meus filhos, minha esposa. Abençoa, Senhor, a todos, guardando, protegendo, livrando todos nós, Senhor. Livrando todos nós de roubos, assaltos, acidentes,
enfermidade, bala perdida, da maldade, da crueldade, da perversidade, da violência. Abençoa aqui a próxima programação com o pastor Claudião. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue derramando, Senhor Deus, da tua glória, continua, Senhor, derramando o teu poder, da tua presença, do teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos poderosamente, grandiosamente, ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus permitir, estaremos de volta na quinta-feira que vem, às 14h, com mais uma programação Vencendo na Graça. Fica meu abraço, meu carinho, um forte abraço, né? Continue aí, fiquem por aí. Tá vindo aí o pastor Claudião, fiquem aí, não saiam daí. Não desliga o rádio, né? Não troque de sintonia, continue aí sintonizado na programação, na rádio Tempo de Missão 103.5 FM, a rádio da família. Tenham todos uma boa noite, né? E apareçam lá no centro, né? Vão lá abençoar nós lá, né? Vou estar amanhã de tarde ali, a partir da 1h30, amanhã de tarde, ali no centro Sapucaia, no calçadão, ali bem em frente à Radan Esporte, ali em frente à Lojas Claro. Vai ali abençoar nós, ali vai ali comprar uma rapadurinha, um pano de prata, um pão caseiro. Vão ali abençoar nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite, né? Já vou desejar, amanhã é sexta, já vou desejar a todos um bom final de semana abençoado por Deus. Amém? Em nome de Jesus. Forte abraço. Então Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Disseram que você não existia. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, você está em todo lugar. Disseram que você mora tão longe, que só o céu é o seu lugar. Vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem pro mar. Ouço a voz, não temas, amigo, estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abra um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Abra um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração, que mudou de lugar. Antes era o